Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, que na Nova Jerusalém nós não precisaremos do Urim e do Tumim. Fiquem comigo até o final, sai daí não. Mas antes da gente aprender um pouco sobre isso, se você nunca ouviu falar de Urim e Tumim, clica aí em se inscrever, querido, é bem rápido e fácil. Você vai clicar no botão de se inscrever e pronto, está inscrito, sem atrapalhar o vídeo, sem interromper o teu tempo. Aproveita e clica também no sininho. Clicando no sininho, a gente fica por dentro de cada informação e o sininho nos ajuda a ter a disciplina. Para aprender a palavra tem que ter disciplina. Se a gente não se disciplinar, se a gente não se policiar, os dias passam e a gente não estuda a palavra. Aproveita, curte também, comenta, compartilha. Vamos levar esse vídeo para mais e mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a ele, quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal, assistindo esses vídeos, mais pessoas vão estar em contato com a palavra de Deus, aprendendo coisas. Talvez elas não consigam aprender em nenhum outro livro. Tem coisas que a gente está dizendo nesses vídeos que você não vai achar em material aí nenhum, entendeu? Então, assim, ainda mais dessa forma, versículo a versículo de Apocalipse, tremendo. E o próximo livro que a gente vai estudar é Hebreus. Então, se prepara para aquilo que há de vir. Então, posso contar contigo nessa missão? Vamos junto, texto desse vídeo, Apocalipse 21, do 17 ao 20. Apocalipse 21, do 17 ao 20, diz assim: Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Então, várias pedras preciosas. Para a gente entender melhor esse texto, a gente precisa lá para Êxodo, capítulo 28, e a gente vai ler do 15 ao 21. Eu recomendo toda a leitura do capítulo 28 de Êxodo, que vai te ajudar bastante a respeito da estola sacerdotal, das vestes sacerdotais, ou como a gente vai fazer a referência aqui em Apocalipse, basicamente ao peitoral do juízo. Que aqui em Êxodo 28 está falando do peitoral do juízo. Então, esse peitoral do juízo, ele tinha uma finalidade e um objetivo que a gente vai exatamente ver e que nos ajuda a entender por que está descrevendo as muralhas lá da Nova Jerusalém, da nova cidade, da cidade santa, daquela maneira, com tantos detalhes. Mas vamos lá para Êxodo 28, a partir do 15, diz assim: Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estofa azul, e púrpura e carmesim e linho fino retorcido farás, quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral, até passei um pouco, das suas argolas de ouro, e porás as suas argolas nas extremidades do peitoral. Versículo 30 vai falar: Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então, Urim e Tumim, eles traziam esse sentido do juízo. Urim e Tumim literalmente significa luzes e perfeições. O que eu quero trazer com isso, antes de entrar nos detalhes, é que a gente observa que toda a Escritura tudo tem um plano.
tudo tem uma obra perfeita de Deus, tudo tem um cuidado perfeito de Deus, tudo tem uma razão de ser. Às vezes a gente não consegue entender, como esse Urim e Tumim foi alvo de muitos livros, muita gente aí esotérica falando a respeito dele, mas tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. Deus não faz nada sem uma razão de ser, Deus não faz nada sem um propósito, sem um objetivo. Nós é que às vezes falhamos em não ter propósito, mas a gente vai observar nas Escrituras até aqueles pontos em que a gente olha, que a gente lê, o que esse texto está fazendo aqui, não estou conseguindo entender por que esse texto está aqui, até isso tem sentido e tem objetivo. É tremendo quando a gente olha a palavra de Deus e a gente olha nesse sentido. Então está evidente que o que quer que fosse, né, Urim e Tumim, eles eram usados para receber revelações da parte de Deus. É o que o texto está dizendo aí, que eram usados para trazer revelações. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. E os juízos eram revelados pelo Senhor. O Senhor que trazia essa revelação. Tem outros textos também, como Números 27 e 21, o livro de Números 27 e 21, Deuteronômio 33, 8, primeiro livro de Samuel 23, do 6 ao 13, primeiro livro de Samuel 28, 6 e Esdras 2, 6. Então são textos que eu vou deixar aqui para a sua leitura, para te ajudar a entender sobre essas questões aí do Urim e Tumim. Não há indícios sobre como funcionavam ou o que eram. A gente não sabe exatamente qual o material, qual o tipo de pedra e como exatamente funcionavam essas revelações. O que a gente sabe é que era usado pelo sumo sacerdote na hora do juízo, na hora da oferta, na hora que realmente fosse revelar algo para o povo de Israel. Talvez fossem, né, pedras de cores diferentes, ou dois tipos de objetos gravados com símbolos ou letras do alfabeto, que eram lançados para tirar sorte, de repente na hora de tirar sorte, para saber Urim e Tumim eram utilizados. O fato é que essa estola sacerdotal, e principalmente o peitoral de juízo, era usado somente pelo sumo sacerdote. E o Urim e Tumim era usado para revelação. Então aqui a gente tem o simbolismo, né? Esse é o primeiro ponto, da cidade santa, daquilo que está na muralha. As vestes do sacerdote, repare que a muralha que protege a cidade foi simbolizada no passado pelo peitoral que revestia o sacerdote. Então a cidade, que é a noiva, mostrada para João aí pelos anjos, ela traz essa representatividade do sacerdote. Qual a função do sacerdote? O sacerdote, como a gente já falou em outros vídeos aqui, ele tinha uma via invertida com relação ao profeta, né? O profeta recebia de Deus, levava para os homens, e o sacerdote recebia dos homens, ele levava para Deus. Recebia não, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Ele recebe de nós e ele leva para Deus. Então é um caminho inverso, né? O profeta vem do céu para a terra, o sacerdote leva da terra para o céu, com o objetivo de levar e trazer a remissão de pecados, a propiciação. Propiciar é fazer favor. Então, o propiciatório era aquilo que aplacava a ira de Deus, ou seja, pelo nosso pecado, pela nossa imperfeição, por sermos descendentes de uma matriz pecadora, de uma matriz que foi gerada depois do pecado, da desobediência, nós merecíamos o castigo de Deus. Por isso vem a misericórdia. A misericórdia é que Deus deixa de nos dar o castigo que nós merecíamos. E isso é uma propiciação, isso é um favor que Deus nos faz. E para aplacar essa ira, lá em Gênesis você vai ver que Adão e Eva fazem vestes de plantas, de vegetais. Mas para aplacar essa ira foi preciso um sangue. Deus fez vestes de animais, de peles de animais, ou seja, o primeiro sacrifício foi feito ali para cobrir a vergonha, para cobrir o opróbrio, para cobrir o vexame de Adão e Eva da desobediência. Então, para cobrir o pecado é preciso sangue e é preciso esse favor. O sacerdote tinha essa função de levar essa cobertura e trazer essa proteção e essa misericórdia de Deus ao povo. Que a gente vê que na Cidade Santa isso já não é mais necessário. Porque se aquilo que representava o peitoral do sacerdote agora é a muralha que cobre toda a cidade, isso significa que quem está dentro já está santo, já está purificado, não precisa mais do sacrifício, porque o sacrifício já foi feito e só entrou ali quem o aceitou.
Então o Urim e o Tumim, que é a segunda coisa que a gente vai ver, eles não são mais necessários. Por quê? Porque a função do Urim e Tumim, que a gente falou, né, das luzes e perfeições, a função do Urim e Tumim era trazer revelações, era revelar a respeito do juízo. Ora, a gente já falou aqui que o juízo já aconteceu, a primeira ressurreição já aconteceu, já houveram os 1000 anos, já teve aí a segunda ressurreição, já teve a segunda morte, então não tem mais necessidade do juízo. Então o Urim e o Tumim, eles têm um papel fundamental até que o Senhor venha. Então depois que o Senhor vem, não tem mais necessidade do Urim e Tumim, e em Jesus a gente não precisa do Urim e do Tumim, a gente não precisa mais, porque acabou levando, tem muita gente que em função de seguir os preceitos à risca do judaísmo, sem entender o propósito disso, sem entender a sombra, como a gente leu lá em Hebreus 10:1 no vídeo passado, né? Lê Hebreus 10:1, o que está relatado no Antigo Testamento é uma sombra, não tem a perfeição, não tem os detalhes da obra de Cristo. Então em Cristo a gente tem detalhes maiores, a gente tem uma avaliação superior e um propósito superior àquilo que foi projetado através do Antigo Testamento. Terceira coisa que a gente vai ver aqui é exatamente essa função do sumo sacerdote de levar as coisas dos homens para Deus, porque não vai haver mais essa necessidade, porque a gente vai estar diante de Deus. A gente vai ver nos próximos versículos aí a própria luz, o cordeiro, a ausência do santuário. A gente vai ver que não vai ter mais necessidade do santuário, porque Deus vai estar ali, Deus vai estar presente. Então tem toda essa figura do Santo dos Santos, da cidade quadrangular representando o Santo dos Santos, porém não precisa mais do santuário, a gente não precisa mais do sacrifício, não tem mais a pia de bronze, não tem mais, sabe, a bacia, não tem mais nada disso, porque a gente já vai estar num convívio. Então a ausência da necessidade do sumo sacerdote é porque a comunhão vai ser plena. O sacerdócio era necessário para estabelecer a comunhão. A gente precisa do sacrifício para estabelecer a comunhão. Sem a remissão dos pecados, sem o sangue não tem remissão de pecados, e sem a remissão dos pecados não tem intimidade, não tem comunhão com Deus. A gente não tem acesso a Deus sem a remissão dos pecados. Com Cristo e já na Nova Jerusalém, não necessitando mais de remissão de pecados, a gente não precisa mais da figura do sumo sacerdote e nem do Urim e do Tumim. Por isso, essa figura do Urim e do Tumim, do juízo, das revelações, das luzes e perfeições de Deus, elas agora fazem parte do passado, porque em Cristo e na Nova Jerusalém, o que a gente vai precisar de revelação? Você está falando com Deus face a face, vai estar diante de Deus ali, você vai estar conversando com Deus, com todos os santos, com Davi, com Moisés, você vai estar diante de todos ali, então você não precisa que mais nada seja revelado, porque tudo vai ser explicado para você. Tá bom, gente boa? Então esse é o nosso vídeo, não perca os próximos, que tem informações preciosíssimas aí para a tua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.